Olá, quero cumprimentar a todos. Hoje nós estamos trazendo um formato diferente, é uma primeira experiência, né? Eu até digo que é um protótipo que nós estamos fazendo, mas o intuito é um diálogo, né? Um pouco mais informal, né? Um pouco mais tranquilo, né? Com mais pessoas junto, para trazer alguns subsídios, né? Para que os senhores pensem um pouco, reflitam sobre alguns temas relacionados ao Espiritismo. Mas antes da gente entrar propriamente dito, né, no tema de hoje, queria só situar onde nós estamos, né? Estamos aqui na sede nacional da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que fica em Curitiba, né, aqui na rua 29 de junho, 504, no bairro Tingui. Estamos dentro da livraria, né? A gente achou importante que fosse aqui, até porque é onde está, né, as obras publicadas por essa casa e também, né, por outros autores importantes. E é a grande casa do conhecimento, né, onde essas obras todas, quando lidas, pesquisadas, estudadas, realmente expandem nossa visão, ampliam, né, o nosso olhar para as pessoas, para o mundo, para nós mesmos. Então, acho que não tinha cenário melhor do que este. Quero apresentar, né, os convidados que estão aqui conosco. Aqui na casa as pessoas já conhecem, né, mas como a internet a gente consegue abranger um número grande de pessoas, vou pedir então para vocês se apresentarem. Vou começar aqui pelos mais velhos. Então, professor Paulo. Por favor, professor Paulo. Meu nome é Paulo Roberto Bredo de Campos, sou professor, estou na ICBE há mais de 40 anos e acho que essa visão da ICBE é extremamente libertadora. Por isso fiquei muito contente com a proposta do Roger de nós fazermos esse podcast. Ficou só a formação, Paulo? Eu sou formado em Engenharia Industrial Elétrica e tenho doutorado em Automação e Sistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Paulo, professor Rui. Bom, Rui Simão Paz, estou há muitos anos aqui no ICBE, mais de 50 anos. Comecei bem novo aqui e criei esse vínculo com a ICBE, eu diria assim, para o resto da vida, porque é justamente em face do que o irmão Paulo falou, essa força da mensagem que a ICBE manifesta, principalmente pela participação de espíritos como Antônio Green, Marina Fidelis, irmão Leocádio, Alexander e outros que já se manifestaram aqui, e que traz essa importante contextualização da doutrina, trazendo a luz do pensamento contemporâneo. Desde o primeiro momento que eu cheguei à ICBE, eu percebi que era diferente justamente por isso. Fui professor há muitos anos, bancário, sou formado em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia. Também coordeno grupos de exercício mediúnico, de estudos, né? E um curso de atualização em doutrina espírita. Muito bem, então eu sou o Roger, tá? Roger Puchalski, administrador de empresas, tenho uma pós em empreendedorismo e negócios sociais e cresci aqui dentro desta casa, né, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Até digo que algo extremamente importante, né, para a minha formação foi ter crescido aqui dentro, né? Então tive contato desde cedo, minha família já frequenta, então já me eduquei dentro dessa mentalidade mais crítica, lógica, racional, que é o que nós estudamos aqui na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Muito bem, podemos começar nosso diálogo de hoje? Sim. Tem um tema, né, que o pessoal já viu aí no vídeo, né, com certeza no título do vídeo, que é a obsessão, né, essa ideia de espíritos obsessores, de que um outro ser, um outro espírito, uma outra força possa de alguma forma nos possuir, né, ou agir sobre nós, nos causando doença, nos fazendo fazer coisas erradas, prejudicar pessoas, né, nos acometendo às vezes por coisas ruins e etc. Né, essas questões todas que com certeza vocês já ouviram. E é justamente esse o tema que a gente queria trabalhar hoje, né, a ideia da obsessão, né, como que a gente enxerga essa ideia da obsessão aqui dentro da casa e principalmente nos dias de hoje, né? Lembrar que nós estamos no século XXI, conhecimento avançando, as tecnologias avançando muito, né? O conhecimento de uma forma geral avançando, e a gente percebe que até hoje as pessoas trabalham muito essa ideia, o que nós aqui não vemos
muita lógica, muito sentido, né? E é isso que a gente quer tentar trazer para os senhores hoje, né? Trazer alguns subsídios para que os senhores pensem. Então, não sei se a gente começa pelo Paulo, pelo Rui, como é que vocês que coordenam grupos de estudos, né, aqui na casa, como é que vocês começam a abordar esses assuntos para as pessoas que chegam até aqui, por exemplo, os neófitos, né, ou até mesmo as pessoas que são espíritas, mas que chegam com essas ideias ainda, a gente diz assim, um pouco congeladas, né, em torno do espiritismo, sustentando essas ideias de obsessão? Bom, acho que é interessante a gente, nesse momento, lembrar que Kardec é o codificador do espiritismo. Ele fez um grande trabalho, mas ele não fez a comunicação direta com os espíritos. Todas as mensagens que ele analisou, selecionou, ele recebeu de outros médiuns. Então, ele sempre soube que poderiam haver algumas informações incoerentes que talvez ele não conseguisse, naquele momento, detectar. E ele deixou, tanto na Gênese como nas obras póstumas, o seguinte sentido, a seguinte frase: o espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, ele deixa claro que, pontualmente, alguns conceitos podem ser revistos. E aqui nós trazemos a questão do conceito de obsessão. Desculpe, Paulo. Desculpe. Por quê? Porque os espíritos têm trazido para nós os 5 princípios básicos da doutrina dos espíritos. Quais são os princípios? Deus como Criador do Universo, Jesus Cristo como um grande médium que trouxe uma mensagem nova, o processo reencarnatório como aprendizado, a comunicação entre encarnados e desencarnados através do processo mediúnico e o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é um dos princípios básicos. E uma doutrina só se sustenta se todos os seus princípios forem coerentes. Se um dos princípios não vale ou vale pela metade, a doutrina se desfaz. Então, nesse ponto, a doutrina é sólida e coerente. Então, o livre-arbítrio é um princípio básico. Então, se há livre-arbítrio, não pode haver obsessão. A obsessão não é coerente com esse conceito. Uma coisa anula a outra, né? Exatamente. É isso que o Paulo trouxe realmente do livre-arbítrio. Acho que é um dos pontos extremamente importantes que a gente não pode deixar de falar, né? Porque se é uma lei universal, é algo extremamente importante, né, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Essa capacidade que nós temos de ser, de agir, de pensar, de fazer escolhas, de existir, né? Porque eu só existo pela minha capacidade de ser, né? Quem está falando aqui é um ser inteligente, um espírito encarnado. Temos aqui outros espíritos encarnados, são seres inteligentes que possuem uma individualidade própria, uma singularidade, né? Então, se a gente começa a achar que é possível que uma outra força, um outro espírito, um outro ser possa de alguma maneira interferir nesse nosso livre-arbítrio, nessa nossa capacidade de ser, nós começamos a relativizar um dos princípios extremamente importantes, que é o princípio do livre-arbítrio, né, que é o que o Paulo acabou de trazer. Concorda comigo, Rui? Sim. Quando a gente recebe pessoas novas nos grupos, esse tema é recorrente, tema obsessão, né? Porque isso, infelizmente, faz parte dos programas e currículos talvez da maioria dos centros espíritas que tem Brasil afora, né? E em alguns casos, talvez em muitos casos, isso passou a ser o eixo central dos trabalhos espíritas nessas casas, o que é lamentável, né? Então as pessoas chegam aqui com essa ideia, e alguns, inclusive, com relatos dramáticos, como você relatou, né? E daqui a pouco eu vou trazer os comentou relatos. dos gabinetes, né? Desse tipo de pessoas que vieram para cá porque estão sendo perturbadas, estão sendo incomodadas ou coisa do gênero. E a gente tem que tratar disso com muito cuidado, porque as pessoas vêm buscar uma resposta. Nós aqui não temos resposta, nós temos desafios. Isso é importante que se diga, porque quem tem respostas tende a fazer controle
do senso crítico das pessoas. O que nós temos são desafios. Então, por exemplo, os espíritos começaram a nos dizer, há muitos anos atrás, que o espírito desencarna não pertence mais ao sistema Terra, porque é uma questão de frequência. A natureza do espírito é incompatível com a natureza da matéria. Por isso que nós precisamos, para reencarnar, do perispírito, que faz uma mediação entre matéria e espírito. Quando desencarnamos, uma lei natural impede que nós permaneçamos na densidade da Terra. A Terra é extremamente densa para o espírito. Tanto é que é um planeta sólido, é um planeta pesado, digamos assim, só o que nós temos sobre os ombros de oxigênio dos gases que rodeiam o planeta, é inimaginável o peso que nós carregamos. Então é preciso uma densidade compatível com o planeta. O espírito não tem essa densidade, ele não tem densidade nenhuma, por assim dizer. Então ele precisa do corpo e do perispírito. Né? Quando desencarna, não tem como ficar aqui. Portanto, essa ideia que foi muito disseminada, que os espíritos ficam aqui a seu bel prazer, para usufruir ainda dos vícios da matéria, dos desejos da matéria, isso não corresponde à realidade do espírito. Tá? Mas aí as pessoas perguntam, mas e como é que o Dr. Leocádio está aqui? Como é que o Dr. Negrinho está aqui? Então não tem espírito aqui, né? As pessoas falam. Não, os espíritos vêm aqui porque eles têm o perispírito também, mas eles utilizam o ectoplasma. Por isso que onde tem reunião espírita, que tem médiums com um determinado tipo de ectoplasma, que é o chamado ectoplasma universal, os espíritos conseguem se manifestar na Terra. Inclusive usam esse ectoplasma para interagir, atender pessoas, fazer atendimentos domiciliares, etc. Mas para fazer esse tipo de acesso à densidade da Terra, ao planeta, é preciso ter um treinamento e é preciso ter uma autorização. Primeiro que esse ectoplasma não é abundante. O ectoplasma em si é abundante, mas esse tipo de ectoplasma não é tão abundante, porque são alguns médiums que produzem esse tipo de ectoplasma. Então ele tem um controle dos instrutores e orientadores espirituais. Então não é qualquer um que vem ao seu bel prazer. Né? Inclusive as pessoas usam muito a referência dos livros do Chico Xavier. No próprio lar escola, no próprio nosso lar, tem uma cena em que, uma passagem, em que o André quer vir à Terra. E ele teve que ter permissão para estar aqui. Tem uma outra passagem de uma pessoa que tinha desencarnado, uma moça, que queria voltar. E ela tentava sair do espaço, supostamente, do nosso lar, e ela chegava num limite que não conseguia passar nesse limite. Então, ali mesmo está implícito isso que o irmão Grimm e o irmão Leocádio afirmavam reiteradamente sobre a impossibilidade do espírito permanecer aqui ao seu bel prazer. Então, como é que fica a questão da obsessão se os espíritos não estão por aí como nós imaginávamos? Exato. Não, e também, se a gente parar, vamos pensar que fosse possível essa coisa, o espírito ficar vindo aqui quando quisesse, vai vir aqui para fazer mal para as pessoas. Então, você vai se vincular a um projeto na Terra para ajudar, para orientar. Não, eu vou me vincular para fazer o mal, eu vou me vincular num projeto para sugar pessoas, para prejudicar, para fazer o homem bater na mulher, para fazer o homem se perder por vícios. Veja se tem lógica uma coisa dessa. Então, vamos dizer que nós desencarnamos, não estamos mais na Terra. A gente vai se vincular a um projeto. Tem que fazer um treinamento, saber manipular ectoplasma, é algo extremamente complexo. Se vinculamos a esse projeto, vai ser para fazer coisas ruins? Vai ser para fazer o mal? Vai ser para prejudicar pessoas? Não tem sentido isso, né, Paulo? Sim, exatamente. Não tem lógica nenhuma. Então é evidente que é sempre o sentido... Tem espíritos aqui? Está cheio de espíritos aqui. Mas espíritos bons, preparados, que têm condições de fazer aquilo que eles estão se propondo a fazer. Onde estão esses espíritos? Estão nas universidades, ajudando no fluxo de pensamento, sensibilizando as pessoas para a pesquisa, para o conhecimento. Não é agindo pelas pessoas.
sensibilizando, ajudando dentro do possível, né? Estão nos hospitais, auxiliando dentro do possível aquelas pessoas, estão nas estradas, auxiliando nos acidentes, estão nos mais variados locais onde tem um sentido de construção, estão nas casas religiosas, só tem espírito em casa espírita? Evidente que não. Se a gente pegar, por exemplo, outras casas religiosas, a própria Igreja Católica, Evangélica, todas essas casas religiosas, se o intuito for bom, for construtivo, né, for de ajudar as pessoas, for realmente um projeto vinculado em torno do bem, terão espíritos vinculados ali também para auxiliar, para ajudar. Né? Então, acho que esse é um ponto importante que o Rui trouxe, e a gente aproveitei para dar uma desdobrada. Só antes de passar, Paulo, você está querendo falar alguma coisinha? Isso, eu gostaria só de apoiar o que o Rui falou. Eu separei aqui duas passagens da obra de Kardec. Uma, há uma pergunta, né? Quais espíritos podem ser evocados? Aí a resposta, independente da vontade pessoal ou da permissão que pode ser recusada, né, por uma força superior, eles podem ser impedidos de se manifestar por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Então, na própria obra de Kardec tem essa questão que o Rui trouxe muito bem, da permissão. E também, em outro trecho, ele coloca o seguinte: pode um homem mau, com o auxílio do mau espírito, fazer mal ao seu próximo? E a resposta é não, Deus não permitiria. Então nós vemos que mesmo há uma, eu diria assim, uma incoerência em algumas questões sobre a obsessão na obra de Kardec. E é isso que nós precisamos entender que tem que ser revisto. Então vamos pegar essa. Agora que o Paulo trouxe, tem falado bastante das obras de Kardec. As obras de Kardec, Rui, foram escritas aí há mais de 150 anos, né? Foram organizadas por Kardec há mais de 150 anos, com o possível naquele momento. Né? Até uma coisa que eu costumo falar nas minhas palestras, para sensibilizar um pouco o público, é o seguinte: os senhores vão ao médico hoje, né? Então, século XXI. Os senhores têm duas opções de médico. Os senhores vão fazer uma cirurgia, né? Então os senhores têm o médico de hoje, com as ferramentas de hoje, o raio-x, as vacinas, a questão da anestesia e etc., o conhecimento de hoje. E os senhores têm a segunda opção, que seria o médico que se formou há 150 anos atrás. Então a gente puxou um médico lá de 150 anos para trás, trouxemos para hoje, só que ele está com o conhecimento da época, o possível da época, as ferramentas da época. Com qual médico você faria a cirurgia, Rui? Eu acho que todo mundo escolheria o médico de hoje, até porque avançou muito a medicina, o conhecimento, essas questões todas, né? Então, qualquer um pegaria o médico de hoje. Mas quando a gente para pensar, por exemplo, nas religiões, a gente percebe que essa lógica ela não se efetiva. As pessoas continuam utilizando o conhecimento da época, com as ferramentas e com o conhecimento da época. Por que isso acontece, será, Rui? Por que a gente continua preso, às vezes, no passado, com esse medo, às vezes, de evoluir, de crescer, de trazer para hoje o conhecimento? Eu acredito que, em grande parte, e isso se refere a todas as religiões, de uma maneira geral, há uma sacralização do texto e não do conteúdo. Há uma sacralização do texto, então passa-se a repetir o texto. E o que provoca uma linguagem datada, requentada. Um congelamento. Que é colocada, congelada, digamos assim, ou se retira da geladeira, coloca no forno, requenta e repete. É a ideia de sacralização do próprio texto, né? Isso vem da antiguidade. Hoje muitas religiões continuam fazendo uma reflexão que não é crítica em torno do Velho Testamento, repetindo os textos do Velho Testamento. Até que, em alguns casos, fazem interpretações e contextualizações. Mas é sempre aquela fonte sem um senso crítico adequado. Então, acabam fazendo esse tipo de repetição. Quando Kardec faz a codificação, essa ideia de que nós somos, às vezes, perturbados por espíritos é tão antiga quanto a humanidade. E nós encontramos essa ideia em todas as culturas inclusive pré-históricas.
nós vamos encontrar. Aqui, por exemplo, no Brasil, isso está no livro do Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, os tupinambás, que foram extintos, né? Eles colocavam morões nas entradas da aldeia, porque eles entendiam que aquilo era um mourão sagrado que impedia a entrada de espíritos adversários do grupo, que poderiam fazer-lhes mal, né? Inclusive, segundo o Herculano, talvez isso tenha facilitado as catequeses, porque o clero, quando chegou, disse que a cruz era mais forte que o mourão. E isso foi uma porta de entrada que destruiu a cultura dos tupinambás, né? Então, veja, isso é muito antigo. Isso não foi criado pelo Ocidente, não foi criado pelo pensamento crítico europeu. Não, isso é da humanidade, é uma história da humanidade. Então, quando chega em Kardec, isso estava consolidado. Inclusive, a Igreja, né, com 2000 anos de história, reforçou muito essa ideia com os tais exorcismos. Uhum. Então, esse status fundante católico, não estou fazendo uma crítica ao catolicismo e nem aos católicos, eu estou falando da cultura que está entranhada na cultura história, humana, né? Ela está também no texto da doutrina, da codificação, porque fazia parte da mentalidade e continua fazendo parte. E isso foi trazido até nós, por falta de um senso crítico, de uma abordagem crítica. Mas aí o Paulo lembrou muito bem essa passagem de Kardec, onde, se nós colocarmos essa afirmação que o Paulo acabou de trazer, com o capítulo do Livro dos Médiuns que fala de obsessão, há uma contradição. Ora, é com autorização ou é sem autorização? Ele não foi autorizado, mas ele vem se quiser. É assim? Nós sabemos que não é assim, né? Então são questões que você tem que fazer uma abordagem crítica. Isso não significa desconstruir ou deslustrar a obra da codificação. O que nós estamos fazendo é uma contextualização, né? Não só nesse aspecto, mas veja, Kardec fez a codificação em meados do século XIX. Enquanto ele fazia a codificação, estava surgindo o eletromagnetismo, que vem com Faraday, depois Maxwell, né? E esses dois personagens abriram as portas para a física quântica, que surge no final do século XIX e início do século XX. E a teoria da relatividade. Então veja a revolução científica que a humanidade experimentou nesses últimos mais de 100 anos, e como é que você continua fazendo a reflexão em torno dos referenciais do século XIX. Exato. Sim, foi bom isso que você trouxe, porque Kardec só fala em magnetismo, ele fala que o magnetismo vai explicar, porque era o conceito emergente da época. Sim. Né? Mas nós sabemos que o magnetismo é insuficiente para explicar. Como o Rui falou, depois vieram outros conceitos que aí sim fizeram uma abertura. Então, o próprio Kardec ficou limitado pela ciência da época. Sim. E quando a gente fala de Kardec, né, a gente pensar que Kardec é um pseudônimo, né, mas falar do Hippolyte, né, Hippolyte Léon de Desartes-Rivail, que é o nome real do Kardec, né, é mais conhecido como Kardec, ele era um sujeito extremamente preparado, ele era um professor, acadêmico, ele era um sujeito cético. Tem vários livros publicados. Vários livros, até tem no próprio Netflix um documentário, um filme, né, sobre Kardec, muito bom, para entender um pouco o contexto ali, o que ele passou naquele momento. Então, acho que sempre que a gente pensa um pouco nesse congelamento do espiritismo, é justamente o contrário do que Kardec era, o Hippolyte, né? Porque ele era um professor acadêmico, poliglota, um sujeito extremamente inteligente, cético, né? Não acreditava com facilidade nas coisas, se não visse sentido naquilo, e conseguiu organizar, né, codificar o espiritismo, que é uma religião extremamente importante. E ele é um sujeito extremamente científico, né, Rui? Então, pensar em congelar o espiritismo é pensar justamente o oposto de Kardec, que era um sujeito científico, né? E o próprio Paulo trouxe aqui uma citação de Kardec, né? A ciência, constantemente, mais do que ninguém, ele sabe que a ciência vai estar sempre evoluindo, sempre crescendo, e o espiritismo, né, o conhecimento também tem que acompanhar essa evolução. Então, recontextualizar, acho que é uma palavra importante também para a gente trabalhar, né, Rui? A recontextualização. Pense nessa ideia do médico que eu trouxe agora para os senhores. Tudo está avançando. A medicina, a engenharia, a ciência,
para qualquer área do conhecimento que os senhores olharem, está avançando. E nós precisamos avançar. E quando a gente pensa nas religiões, a gente percebe que tem uma dificuldade grande, né, de acompanhar essas mudanças. Então é importante a gente romper um pouquinho com essas questões que às vezes, algumas travas que nós temos, né, em torno do processo religioso, para que a gente possa avançar. Acho que todo mundo ganha com isso, né? Isso é importante que o Paulo falou do magnetismo, porque isso revela como Kardec era vanguarda na sua época. Porque o que o sensibilizou a pesquisar as tais mesas girantes é que ele pensou, isso pode ser um efeito magnético, do magnetismo. Foi isso que chamou a atenção. Ele não pensava que fossem espíritos. Quando ele começa a observar reiteradamente, ele percebe que havia uma relação inteligente entre aquele fenômeno e, por exemplo, as indagações que as pessoas faziam. E ali foi um ponto de inflexão, quando ele falou, uma causa, efeito inteligente só pode ter uma causa inteligente. Ali ele percebeu qual era a sua missão, digamos assim. Né? Mas ele era vanguarda. Sim. Não, e você veja a capacidade dele. Enquanto todos iam para aqueles salões para se divertir, ele foi pesquisar. Isso, ele viu que havia alguma coisa ali. Realmente, como você falou, ele era a vanguarda. Que o magnetismo para a época é como a inteligência artificial hoje para nós. Né? Algo completamente novo. Novo, que pouco compreendido, né? E ele estava atento a essas inovações. Né? E é interessante que ele se baseia no pensamento crítico da sua época, Sim. que era materialista. Né? A opção, principalmente da academia francesa, foi pelo materialismo, porque, embora Descartes não fosse materialista, mas o fato dele separar alma e matéria deu, digamos assim, criou espaço para que o materialismo se consolidasse. Né? Então, ele sai pela lateral. Ele faz um pensamento lateral em torno daquilo que era dominante já no pensamento francês. E talvez isso tenha influenciado o decaimento do espiritismo na França alguns anos depois. E o crescimento aqui no Brasil. É interessante, quando reencarna de Chico, no início do século passado, como o espiritismo migra para cá, onde você tem uma matriz cultural espiritualista. Ameríndia, afro e ibérica, né, portuguesa. 3 culturas extremamente espiritualizadas. Né? Então, o contexto era favorável e aí o espiritismo prospera muito no Brasil. Hoje está retornando nos países europeus, mas houve um decaimento na época em função do pensamento materialista. Né? Quer falar alguma coisa? Fala comigo. Acho interessante só para colocar aqui, porque os espíritos aqui da casa nos disseram também o seguinte: nós precisamos entender que toda comunicação espírita ela sofre o efeito do médium, o efeito do espírito e o efeito da mentalidade. Imediata. Isso. Bem lembrado. Então, quanto melhor preparado o médium, melhor será a manifestação, o resultado da manifestação, o texto gerado. E que, na época, a mentalidade era uma mentalidade de opressão. Haviam governos fortes, alguns ditatoriais. Então, isso tudo influenciou muito para que esse conceito de obsessão fosse, eu diria assim, materializado em algumas mensagens espíritas. Então, eles sempre disseram, isso daí é muito ligado à mentalidade da época. Então, nós como espíritas, temos que ter esse cuidado realmente de avaliar cada caso, interpretar da onde que veio esse conceito de obsessão. Então, eu acho que é uma coisa interessante, desdobrando isso, Paulo, a gente não nega que realmente exista nas obras básicas do Espiritismo, né, alguns falam-se um pouco dessa questão de obsessão, fala-se às vezes uma linguagem que hoje a gente já não trabalha mais. A gente não nega isso, né, Rui? Isso realmente a gente encontra nas obras. Só que a gente tem que ter esse olhar que o Paulo acabou de falar. Entender que foi escrito há mais de 150 anos atrás, o contexto do mundo era um, o contexto na França também era diferente, o conhecimento era outro, as ferramentas eram outras. A gente tem que entender, colocar o texto no contexto, né, do período que foi feito. E recontextualizando, não é alterar a obra.
É importante a gente pensar nisso, a gente não quer alterar a obra. A gente quer evoluir a obra para o possível de hoje, para o nosso conhecimento de hoje. Até você usou o exemplo do médico. Eu uso o exemplo de um livro de física. Pegue um livro de física de 1880. Você vai conseguir utilizar esse livro hoje? Com certeza não. Está muito ultrapassado. Pegue conceitos médicos de 1880. Se vai conseguir trabalhar esses conceitos hoje? Não, estão muito ultrapassados. Então, nós precisamos também entender que o que Kardec trouxe foi uma obra fenomenal que ele fez. O trabalho dele foi científico, foi muito bem feito, mas alguns pontos têm que ser revistos. Alguns pontos, não a estrutura da obra. E o próprio Kardec já deixou isso claro obra, essa possibilidade. Cada geração vai precisar rever, né, o que foi escrito aqui. É igual a gente hoje aqui, passou 100 anos. A gente vai sentar nessa mesa de novo e trabalhar exatamente isso que a gente está falando. É sinal que a gente parou no tempo, né? A gente não evoluiu. Sim. Eu diria assim, eu não usaria a expressão alguns pontos, né? Eu penso que o que precisa ser atualizado é a estética da linguagem. Porque a linguagem, ela é de época. Os significantes, os significados, os símbolos e os signos são de época. Cada época tem os seus símbolos, né? O pensamento é expressado através da linguagem. E a linguagem tem exatamente o formato do pensamento. Quando a mentalidade se altera, a linguagem tem que se alterar, né? Então, quando você pega uma obra de 1880 e relê hoje, ela tem alguns princípios que permanecem. Por exemplo, na medicina, na física. A física de Newton ainda continua sendo uma física útil para determinadas dimensões da realidade, né? Mas ela foi colocada no seu devido lugar, foi contextualizada dentro de uma concepção maior da própria física. Isso não invalidou Newton. Da mesma forma, Kardec, os princípios que o Paulo citou muito bem no início, os 5 princípios básicos, Deus, Jesus, a moral cristã, a reencarnação, o livre-arbítrio e a comunicação entre os polissistemas, espiritual e material, esses estavam lá e continuam. O que é que mudou? O olhar que nós fazemos sobre os mesmos princípios. Afinal de contas, por que nós temos 3 revelações reconhecidas? Moisés, Jesus, Kardec. Revelação do quê? Quando se fala revelação, é algo que estava velado. Já existia. O que é que existia? São os princípios. Os princípios que são permanentes e universais. Quando Moisés vem e faz a revelação do princípio, ele faz à luz do seu tempo. O que é que predominava na época? Né? O pensamento que vinha do Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Alguns milênios antes de Moisés. 1700 anos depois, Jesus reencarna, esse espírito que nós chamamos de Jesus, e faz a contextualização da lei do olho por olho, dente por dente, pela lei do amor. Mas continua o sentido de justiça universal está em ambos. A forma de fazer a reparação das injustiças é que se atualizou. E quando nós chegamos no século XIX, Kardec faz a mesma coisa, ele faz a contextualização das duas revelações, né? E traz aquilo que é permanente de ambas e atualiza a sua época. E o que nós devemos fazer hoje é isso, que não significa reescrever e nem fazer revisionismo da obra. Exato. Não é revisionismo. Revisionismo é você reescrever a obra do autor usando o nome dele. Aliás, já publicaram um livro, um novo livro dos Espíritos, né, supostamente atualizando a linguagem. Não vou citar aqui, mas se lerem esse livro vão perceber que ficou pior do que o original, em termos de atualização. Tá? Então, veja, é isso que nós realmente frisamos aqui na SBE. É essa contextualização. É a linguagem que precisa ser contextualizada, porque quantos neologismos surgiram para poder... Por exemplo, inteligência artificial é um neologismo, né? Computação, teoria da informação, são conceitos muito recentes. Não, a física quântica agora. O próprio quanta, né? Quanta. Que só surge no final do século XIX. Né?
Não, muito bom isso que o Rui trouxe, da reinterpretação, porque me veio agora a questão da sintonia e frequência, né? Eu pego o celular, eu posso sintonizar, se eu tiver uma capacidade, se ele estiver preparado, eu posso, alguns celulares têm isso, sintonizar uma estação de rádio. Alguns celulares têm capacidade de sintonizar uma estação de televisão. Outros não. Eles não têm a estrutura interna, né? Eu pego o rádio do meu carro, seleciono, mudo o dial, seleciono uma estação. Estação, frequência 100 MHz, frequência 120. Então, eu vou captando conteúdos diferentes. Então, hoje, nós temos como explicar algumas coisas que aconteciam na época a nível físico, né? Então, todos nós, a nível mental, vamos captar o conteúdo, a frequência que nós estamos naquele momento vivendo, né? Se eu tiver passando por dificuldades, tiver angustiado, tiver deprimido, com certeza eu vou me ligar a nível frequencial a outras pessoas encarnadas também, com a mesma frequência mental. Mas eu não estou obrigado a ficar naquela frequência. É esse o conceito que nós temos que ter. Se eu, de repente, vou caminhar, vejo uma flor, vejo uma criança, vejo um passarinho, eu consigo recuperar e sair daquele estado, eu entro numa outra frequência. Então, na realidade, nós vamos nos comunicar com os espíritos na frequência que nós estamos. Se eu quero me comunicar com bons espíritos, eu vou fazer uma oração, vou agir corretamente e vou com certeza me comunicar com os bons espíritos. Agora, se eu tiver brabo, fui dirigir, briguei lá com o motorista do outro carro, é claro que eu entro numa frequência que não é uma frequência boa. Eu vou, naquele momento, me comunicar com pessoas na mesma frequência, não só espíritos. Então, mas isso não implica que eu tenho que ficar naquela frequência para sempre. Eu tenho a liberdade de fazer uma oração e mudar a minha frequência. Então, com isso, nós também desmistificamos um pouco o conceito de obsessão. Porque nós temos a questão da frequência mental. E hoje, com celulares, rádio, televisão, nós podemos entender melhor, como o Rui falou, que na época não tinha. Quer complementar alguma coisa, Rui? Não, eu lembrei que o irmão Grimm, certa vez, comentou numa das aulas, quando alguém perguntou sobre essa questão da obsessão, e ele disse assim, olha, se nós soubéssemos que ia chegar nesse ponto, nós nem teríamos levantado a questão na época. Nós, que ele se referia, os espíritos que fizeram parte de todo aquele conjunto que auxiliou Kardec, assessorou Kardec na codificação, né? O que eles trouxeram para nós, que a obsessão é um estado mental, né? Nós somos os criadores daquilo que nos obsedia, né? E aí ele atualizando a linguagem, ele começou a falar sobre holografia, formas holográficas que nós criamos mentalmente. E isso sempre existiu, porque a humanidade, o ser humano, enquanto ser humano, sempre pensou, né? Produziu pensamentos. E esses pensamentos ficaram gravados no seu ambiente, e essas formas, às vezes, eram percebidas por pessoas mais sensíveis. Então, isso acompanhou a humanidade. Mas como é que se explicaria isso em todas essas épocas, se não conhecíamos esses conceitos tão recentes como a holografia, né? Formas holográficas são formas tridimensionais, então assumem formas como nós somos. Então essas coisas todas, eu estou só trazendo esse exemplo para ilustrar o que nós estamos dizendo, que nós precisamos fazer essa contextualização, né? E inclusive baseado no próprio Kardec, quando ele faz afirmações como você trouxe ali, a questão da autorização, isso é fundamental. Sim. Né? Deixa eu pegar a carona que o Paulo acabou de falar agora, até que tem muito sentido. Então,
a título de frequência, eu estou me conectando com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou sentindo. Então, sou um sujeito bom, tenho pensamentos bons, né? Sou um sujeito estudioso. Então, a título de frequência, estou me comunicando com as pessoas que também estão nessa mesma frequência, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Então, da mesma forma que eu estou depositando nessa mentalidade, eu estou recebendo esse influxo, né? Uma via de mão dupla. Para o sentido negativo também funciona. Então, eu sou um sujeito muito violento, né? Só penso em violência e etc. Estou me conectando com essa mentalidade em torno da violência, né? Que infelizmente no Brasil, na cultura que a gente vive, é muito forte, né? Essa questão da violência. Mas estou pensando um pouco com a cabeça das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Espírito ruim. Pode ter espíritos ruins aqui na Terra? Porque às vezes às vezes as pessoas podem interpretar assim, então eu estou pensando coisas ruins. Estou me comunicando com espíritos ruins. Seriam espíritos ruins ou seria essa mentalidade em torno daquela coisa ruim que eu estou pensando, de violência? Entende? Não necessariamente um espírito, porque aqui na Terra, que a gente discutiu aqui no comecinho, espíritos, para se vincular à Terra, é um processo difícil, complicado, é frequência diferente, tem que ter autorização, tem todo um controle, não é uma coisa largada, é uma coisa organizada, né? Sempre com sentido de construção, de ajudar pessoas, etc. Então, a gente pode desmistificar essa ideia, por exemplo, de que não tem espíritos ruins aqui? Eu acho que é interessante até lembrar um conceito que os espíritos trouxeram. Eles fizeram uma analogia. Eles disseram o seguinte: o espírito, pensem como uma rolha, como se fosse uma rolha. O corpo físico, pense como se fosse um chumbinho. E coloque um copo cheio de azeite. Se você jogar o chumbinho sozinho desce lá embaixo. A rolha fica boiando. Mas o chumbinho seria o corpo morto, sem o espírito. Quando há o reencarne, é como se pegasse o chumbinho e amarrasse na rolha. Aí o chumbinho, pelo peso dele, traz a rolha até embaixo. Que é o nosso corpo, né? Que é o nosso corpo físico que nós somos. Espírito, perispírito e corpo físico. Então, e aqui embaixo, ali onde o chumbinho está, é como se fosse a Terra, o nosso polissistema material. Então, enquanto estiver encarnado, o espírito está preso, está ligado ao corpo, porque é o espírito que mantém o corpo estruturado. Que dá vida, né? Que dá essa questão. Que dá vida, que regenera, né? Quando há a morte, eles falam que é o rompimento dos plexos. É o rompimento dos plexos, ao desligamento, e a rolha não tem como ficar aqui embaixo. A rolha é expulsa. Imediatamente. Imediatamente. Ela não consegue voltar sozinha. E aí seria isso que acontece com o espírito. Ele não consegue ficar aqui na Terra. Ele vai para essa dimensão espiritual. E a única maneira dele voltar, como você disse, é tendo uma autorização e usando o ectoplasma, como o Rui falou. Tem todo um treinamento, um processo extremamente Todo um complicado. treinamento. E sempre espíritos preparados para assumir aquilo que eles estão se propondo a assumir. Exatamente. É só fortalecer de novo, nenhum espírito vai se vincular a um projeto para fazer mal, Não. para prejudicar, para fazer a pessoa se acidentar, para fazer... Né? Só para a gente deixar bem claro isso, né, Rui? Espíritos, está cheio de espíritos aqui na Terra, mas todos vinculados a um projeto de construção. Né? Então, até uma forma, acho que das pessoas avaliarem um pouco. As pessoas estão pensando, tem manifestação em alguns locais, e eu presenciei, às vezes, alguma coisa em algum lugar, em algum local. Observe sempre, né, acho que alguns aspectos importantes, se a gente observar qual a intenção daquele encontro, se é construtiva, se é em torno do bem, né, se são mensagens universais. Né, não vai nunca ser uma coisa assim muito... para uma pessoa só, é sempre uma mensagem, às vezes, universal, né, que abrange um número grande de pessoas, sentido construtivo, sentido do bem. Nenhum espírito vem aqui para brincar, para trazer mensagens destrutivas. Então, isso tudo são pontos que eu acho que as pessoas podem avaliar, né, quando estiverem em algum local, observando alguma materialização, alguma manifestação, algum produto mediúnico e etc. Não é isso, Rui? E também as pessoas não confundirem espiritismo com umbanda. Que eu percebo que as pessoas às vezes colocam tudo no mesmo balaio. A gente respeita as religiões, a gente não quer fazer nenhuma crítica, né? Até a Umbanda é muito interessante estudar a Umbanda. Eu acho que é a única religião brasileira que foi fundada aqui, que nasceu aqui. É muito interessante a Umbanda. Ela representa bem a cultura brasileira, essa cultura miscigenada, misturada, né? Que agrega símbolos de outras religiões. Então é muito interessante a Umbanda.
Mas nós não podemos misturar uma coisa com a outra, senão a gente começa a criar, distorcer a mensagem das outras religiões e acaba virando tudo uma bagunça, né? Então só deixar claro, Umbanda é Umbanda, muito interessante, vale a pena estudar, mas é Umbanda. Espiritismo é Espiritismo. Igreja Católica é Igreja Católica. Cada religião, né, tem seus princípios, seus fundamentos, seus conceitos, então a gente tem que saber separar essas coisas. Todas as religiões são espiritualistas, todas. Se não fossem espiritualistas, não seriam religiões, né? Por isso que Kardec teve que criar um termo. O que é espiritualismo, Rui? É a crença numa transcendência além da matéria. Então é acreditar que existe algo além disso que nós estamos vivendo aqui. Exatamente. Em síntese é isso. Todas as religiões acreditam nisso. Todas acreditam na permanência pós-morte. A diferença é que a maioria não aceita a pré-existência do espírito ou da alma antes do encarne, né? Embora Orígenes, lá no século III, que era do clero, ele defendia a pré-existência da alma. Isso gerou uma controvérsia que foi até o século VI, no Concílio Vaticano II, quando o clero decretou que não existia reencarnação. Então não existia pré-existência. Não existia pré-existência, portanto não tem reencarnação. Mas isso sempre esteve em todos os povos mediterrâneos, essa ideia da pré-existência, na cultura popular. E Orígenes defendeu isso. Foi execrado pelo clero, né? Então, essa ideia, ela é do espírito. Essa ideia da pré-existência. Então, isso está na base das religiões. Depois, as interpretações, por várias razões, através da história, por exercício de poder, por necessidade de controle, né? Quando você diz assim, não há salvação fora da igreja, isso é um controle, é uma forma de controle. O que nós dizemos? Nós não somos salvacionistas, né? Nós somos os responsáveis pelos desdobramentos das nossas escolhas. Então, se nós queremos ter escolhas, fazer escolhas positivas, nós teremos resultados positivos. Do contrário, nós teremos resultados negativos. Nós somos os artífices das nossas existências. Então, nós aqui, entre aspas, nos salvamos. Ninguém mais nos salva a não ser nós. A resposta está dentro de cada um de nós. Né? Quando você diz que a salvação está fora de você e que tem intermediários da salvação, isso é um sistema, uma forma de controle das pessoas. Você começa a criar intermediários. Exatamente, né? Qual foi o grande salto qualitativo da humanidade na Idade Média? Foi a invenção da prensa por Gutenberg. Porque com a publicação dos livros, as pessoas começaram a fazer leitura por si mesmas e não mais pela mediação de quem era alfabetizado. Disseminou o conhecimento, né? Majoritariamente era o clero que era alfabetizado. Então fazia a leitura do mundo, da palavra, através de terceiros. Quando começa a ter acesso às publicações e há uma tendência a uma maior alfabetização, porque a maioria era analfabeto, que até não tinha o que ler, né? Muda a massa crítica. Então, na curta duração, na eslética do tempo, como diz o irmão Green, a invenção da imprensa foi na curta duração. Na média duração, as pessoas começaram a alterar o pensamento, a massa crítica. Na longa duração, mudou o mundo. Né? Mudou o mundo. Quando eu pergunto, por exemplo, em sala de aula para os alunos, quando é que começou a Revolução Francesa? Tem a ver com a queda da Bastilha, uma coisa assim? Não. Tem a ver com Gutenberg. Gutenberg, depois Galileu, depois o Copérnico, Galileu, Newton e todos os outros que vieram consolidando um pensamento novo que fez a Revolução. Não estou falando da violência da Revolução, nem do terror de Robespierre. Estou falando do legado da sociedade moderna, das democracias modernas, dos direitos civis, essas coisas todas, que foi uma conquista da humanidade. Começa lá, né, na longa duração. Então, esse processo todo é um processo que nós só podemos acreditar que acontece através do processo reencarnatório de espíritos que vêm, né, e já vêm preparados para isso, né, por sua experiência reencarnatória e tudo. Mas, infelizmente, né, houve todo esse processo histórico que eu citei e que trouxeram não só esses vícios de origem, como a própria obsessão, como a negação
da transcendência do espírito. E isso é tão evidente que Kardec, na época, teve que cunhar o termo espiritismo para diferenciar dos demais espiritualismos. Eu vou até pegar o livro dos Espíritos aqui para sustentar isso que você está falando, mas termina que eu... Não, é isso. Né? Quer ver? Deixa o Rui falou uma coisa importante, até me lembrei aqui, ó. Tem o livro dos Espíritos, né? Que é a obra básica aqui do Espiritismo. Vejam só aqui, ó. Para as coisas novas, necessitam-se de palavras novas. Assim o quer a clareza da linguagem para evitar a confusão. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Então o espiritualismo acredita algo além da matéria. E o materialista não, o materialista acredita que tudo se resume à matéria. Né? Não existe nada além disso. O que não tem muita lógica, né, Rui, para pensar. Então nós estamos vivendo isso tudo, aprendendo, enfrentando desafios, passando por momentos bons, momentos difíceis, convivendo com pessoas. É muito interessante essa escola que nós vivemos. Né? Aí, de repente, acaba tudo e não se tem mais nada. Então, qual que é a lógica disso? Então, você veja que se você começa a buscar uma lógica, até nesse sentido do materialismo, não tem lógica, não se sustenta. Né? Pois bem, em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar esta última crença, né, que no caso aqui é o Livro dos Espíritos, as de espírita e de espiritismo. Então, o próprio Kardec, veja, na introdução da obra, né, ele cria o nome espiritismo, espírita e espiritismo, para designar, né, esta obra. Para quê? Para evitar confusão. Mas quando a gente começa a olhar da publicação do Livro dos Espíritos para hoje, teve confusão ou não teve, Paulo? Sim, eu acho que as pessoas fazem muitas confusões, né? Como o Rui falou, da questão das religiões espiritualistas, né? Elas são espiritualistas, mas algumas delas focam mais nessa questão, né? E é claro que criou-se, quando até o próprio termo espiritismo aqui no Brasil gerou uma grande confusão, e foi bom que você falou. A Umbanda é espiritualista, mas não é o espiritismo. O espiritismo é espiritualista, mas não é ligado à Umbanda. Nós temos estruturas lógicas e de valores diferentes. Cada religião tem uma estrutura lógica e de valor, que compõe o que os espíritos falam, o edifício lógico axiológico, que mantém aquela doutrina. Então, essa confusão existe. Até hoje você vê pessoas que não entenderam bem o que é o espiritismo e outras religiões. Não, e só aproveitando também, seja, o espiritismo também, nós somos cristãos. Uhum. A gente tem Cristo, né, toda a moral cristã, como uma das grandes bases do espiritismo. Então, nós somos cristãos. Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês acreditam em Jesus Cristo, trabalham em Jesus Cristo? Lógico. Uma das bases, um dos princípios básicos do espiritismo é Jesus e a moral cristã. Né? É que como a gente vem de uma cultura católica muito forte, as pessoas imaginam que falar em cristianismo e falar em Cristo é falar em igreja. E nós temos que saber separar isso também. Igreja é igreja, Cristo é Cristo. Cristo não fundou nenhuma religião, nada disso. Né? Então nós nos baseamos muito no exemplo de Jesus Cristo, desse Espírito extraordinário, né, que por mérito alcançou um conhecimento fantástico, valores, sentimentos, reencarnou com uma missão muito forte, né? E até hoje nós estamos aí lutando para conseguir entender e colocar em prática a sua mensagem. Uhum. Não só entender, mas colocar em prática, né? Que é o mais difícil. Então, veja, mais um ponto onde as pessoas fazem confusão, né? Misturar cristianismo com igreja católica e achar que o espiritismo não pode trabalhar Cristo, como se Cristo fosse de uma única religião, quando na verdade não tem nada disso, né? É importante lembrar que Cristo não nomeou nenhum sucessor, né? Uhum. Não existe isso. Se existe, porque inventaram. Cristo deixou um legado moral, mas não nomeou nenhum sucessor. Né? E aí cada corrente que se diz cristã acaba criando algum tipo de personagem que representa Jesus no seu contexto religioso. Né? Mas essa questão que o Paulo levantou é muito interessante, porque toda doutrina ela tem que ter uma coerência interna. Isso não quer dizer que ela é verdadeira, mas ela tem que ser coerente consigo mesmo. E a coerência começa nas premissas. Você pega o materialismo, por exemplo.
Você pega o marxismo é extremamente coerente consigo mesmo, porque ele parte de uma premissa, que nós somos todos matéria. Então você pode dali deduzir que se nós somos matérias, somos máquinas, você pode regular e calibrar as máquinas. E aí surgiu toda uma ideologia, né, e um proselitismo no sentido de uma sociedade perfeita, um homem perfeito que teria que ser construído por um partido, coisas do gênero. É coerente com a premissa. Mas quando você percebe, você afirma que a premissa é falsa, todo o corpo doutrinário desanda, né? A mesma coisa a ideia salvacionista e a não pré-existência da alma. Sustenta uma doutrina que faz o processo do controle, né, do dirigismo, né, e tudo isso que nós conhecemos. Então, qual é a premissa da doutrina espírita? É que nós somos pré-existentes ao reencarne, né? Somos seres singulares, únicos, duas pessoas não veem a mesma coisa do mesmo jeito, da mesma forma, portanto, você não vai fazer controle, né, massificado como se imagina em certas ordens religiosas ou tradições religiosas. Então, tudo tem a ver com as premissas que são os pontos de partida, né? Se eles são falsos, a doutrina desmorona. Toda a doutrina desmorona. Isso que você falou, Rui, o que nós somos? Essa é uma pergunta importante, né? Então, o que nós somos? Nós somos um ser inteligente, a gente tem capacidade de pensar. Estamos aqui pensando, estamos dialogando. Eu posso afirmar, por exemplo, que eu sou um robô? Que eu estou aqui trabalhando de acordo com uma programação? Não. Eu sei que eu não sou isso. Então eu posso ser, quem sabe, uma marionete, sendo controlado por alguém ou por alguma outra força? Eu sei que não. Sou eu, o Paulo é o Paulo, você é você, cada um com a sua identidade própria, com a sua individualidade, e cada um com uma história de vida extraordinária, que não remonta apenas esses 30, 40, 50, 60 anos que nós estamos aqui. É uma história de vida da nossa história como espírito que cada um aqui é. Uma história de vida, sabe-se lá quantos milhares e milhares de anos nós já não temos. Vivendo culturas diferentes, convivendo com pessoas diferentes, em momentos diferentes, contextos, mentalidade, enfrentando desafios os mais variados possíveis. Então nós fomos nos construindo, né? Veja como o processo evolutivo ele é paulatino, né, Rui? Ele não é uma coisa que dá um salto, ele é um processo de construção, degrau a degrau, até chegar nisso que nós somos hoje. Né? A melhor versão de mim mesmo, cada um é a melhor versão de si mesmo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Cristo, às vezes as pessoas falam assim, não, Cristo não era humano, Cristo era outra coisa, não era como nós. Você começa a deixar de lado toda a construção que esse Espírito, Jesus Cristo, fez ao longo da sua história de vida. Uhum. Tudo que ele passou para alcançar os valores, o conhecimento, aquilo que representa Jesus Cristo. Né? Como se a gente anulasse toda a sua história de vida e colocasse como se fosse um outro ser, qualquer outra coisa, e deixasse o mérito de lado. Uhum. Aqui nós temos esse cuidado. Né? Aqui a gente pensa muito no mérito, no sentido da construção, no sentido desse processo evolutivo. Então, acho que pensar um pouco nisso é importante até para a gente valorizar quem nós somos, as habilidades que nós temos, aquilo que eu sei fazer de bom, aquilo que me diferencia, às vezes, das outras pessoas. Porque como cada um é uma singularidade, é impossível que tenham tido a mesma trajetória de vida. Né? Então, isso é interessante até para falar um pouco do espírito. Né? Veja, eu tenho um irmão gêmeo. Né? Eu tenho um irmão gêmeo e nós somos, até os 15 anos de idade, nós tivemos tudo igual. Mesmas salas de aula, mesmos professores, mesmos amigos, mesma cultura familiar, enfrentamos os mesmos desafios, almoçamos nos mesmos restaurantes, até os 15 anos. Porém, somos completamente diferentes. Eu sou o oposto do meu irmão, no sentido de personalidade, etc. Como é que explica isso? De forma lógica? É isso que eu acabei de falar, porque cada um é um. Cada um tem uma singularidade, cada um tem uma história de vida. Por mais que esses 15 anos tenha sido praticamente igual, eu e meu irmão, mas cada um tem uma história que remonta a milhares e milhares de anos, completamente diferente. Uhum. Então, acho que esse é um ponto bom para as pessoas pensarem também. Tem muitas semelhanças, mas não são idênticos. Exato. A semelhança se deve justamente pelo mesmo contexto que formou os dois. É o mesmo contexto. Até aí, chega nos 15 anos, você está dando essa idade, mas é uma idade que você está desabrochando para outras coisas. E aí, as diferenças começam a se evidenciar, né? Se tornar evidentes. Né?
Então, como diz os Espíritos, não, no universo nada se repete, né? Nada se repete. Então... Bom, então vou aprofundar um pouquinho mais a nossa discussão, estamos apenas começando, né? Eu acho que um tema extremamente importante, né? Então, ou seja, nós já falamos aqui do livre-arbítrio, que é, acho que um dos pontos mais importantes quando a gente fala em obsessão. Falamos de recontextualização, não podemos congelar a mensagem, parar no tempo, porque a gente não só acaba congelando, como vai distorcendo a mensagem, isso é muito prejudicial. Falamos um pouco aqui de Kardec, né, que ele é um sujeito extremamente preparado, muito voltado para a ciência, né, então ele mesmo já deixou esse sentido da gente não deixar a mensagem parar no tempo. Falamos de frequência, extremamente importante, questão de frequência, né? Então, se temos essa frequência densa, material, pesada, que é a matéria, o que possibilita o nosso trânsito aqui, essa experiência? O nosso corpo físico, que é material, né? Rompeu-se os plexos, como o Paulo comentou, rompeu-se os plexos, imediatamente o espírito deixa a matéria. Não tem nenhuma possibilidade de um ser que não é dessa frequência permanecer aqui e fazendo o que aqui? Prejudicando pessoas, sofrendo, perdido, atolado em lama. As pessoas têm muito essa ideia do umbral, né? Um local úmido, escuro, cheio de galhos de árvore, até por conta do filme, né? Então as pessoas às vezes ficam com essas ideias. E uma coisa que eu fico muito penalizado, e que acontece toda semana aqui, pessoas desesperadas que chegam aqui, que perderam o pai, perderam a mãe, perderam um ente querido, né? E vão em alguma casa espírita ou buscam alguma coisa na internet, uma explicação, e acabam recebendo como resposta que o seu pai, o seu ente querido está sofrendo. Está preso aqui na matéria, está precisando de ajuda. Vocês imaginam o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, Rui? Imagine, está fazendo algum bem? Não, você está ajudando a destruir a pessoa. Então você veja a responsabilidade que as casas espíritas ou as casas religiosas têm que ter quando abordarem temas que não têm sentido. Não tem lógica, né? Você só está fazendo mal para a pessoa. Então a pessoa que já está sensibilizada, ali, triste, você deixa lá, você acaba de destruir a pessoa. Aqui nós temos esse cuidado, nós não fazemos isso, aqui a gente vai sempre para uma linha crítica. Lógica, racional. Então, o que é racional? Rompeu-se os plexos de energia, é outra frequência, é outra densidade, e imediatamente o espírito deixa a matéria e retorna para o local de onde nós realmente somos, que é o polissistema cultural espiritual. Seremos super bem amparados, espíritos preparados para nos receber, é tudo feito para não ter dor, sofrimento, né? Que as pessoas também ficam com essa ideia, desencarnou, vai sofrer, vai ter alguém para julgar, nada disso, né? Tem todo um processo sempre voltado para ser da melhor forma possível, né? Então acho que é importante a gente desmistificar isso, porque o que tem de pessoas sofrendo, Paulo, por conta dessas ideias, né? Então pensar um pouquinho nesse sentido mais lógico, né? Mas enfim, estou querendo entrar num outro ponto aqui, que a gente já trabalhou esses pontos que eu acabei de trazer, mas tem um que nós ainda não falamos, que eu acho muito importante, que é o dogma, né? Então o que é o dogma? É aquela verdade inquestionável. É aquela verdade que você não pode questionar, não pode alterar uma vírgula, você precisa seguir aquilo à risca e ponto, né? Você não pode recontextualizar, não pode questionar, não pode fazer nada disso. Por quê? Porque senão você está cometendo um crime, é pecado, você vai pagar por isso, e etc. Infelizmente, esse princípio, né, que faz parte de algumas religiões, que sustentam algumas religiões, eles também foram trazidos para dentro do espiritismo. A gente percebe muito isso nesse sentido de as pessoas têm medo de recontextualizar as mensagens espíritas. Então eu tenho medo, por exemplo, de pegar aqui o Livro dos Espíritos, né, que é a obra básica do espiritismo, e recontextualizar. O dogma, ele deixa a gente travado justamente no século XIX. Por quê? Porque é errado você recontextualizar uma obra dita religiosa, né? E como nós vivemos num país católico, que até hoje, por mais que o país seja laico, né, não tem uma religião oficial, mas querendo ou não, até hoje, esses princípios católicos, eles são muito fortes em nós, né? Mesmo nós que já temos muito contato com o espiritismo, eu que já nasci espírita, eu mesmo tenho dentro de mim, querendo ou não, um pouco do dogma, né? Então, às vezes, se eu for buscar a raiz de algum comportamento, de alguma forma de agir, de falar, vai estar dentro do dogma, né? Que vem, né, com muita força, principalmente na Igreja Católica. Porque o Brasil é um país de cultura católica, né? Você veja, até a República, 1889, o país tinha uma religião oficial, que era a religião católica, né? Então, para você estudar e etc., tinha que ser dentro, né, desse viés católico.
Mesmo depois da República, né, que o país passa a ser um país laico, né, não ter uma religião oficial, continua muito forte essas ideias católicas. Aí depois vem a imigração polonesa, italiana, né, que são países que também culturalmente muito forte com essa coisa da Igreja Católica, por exemplo. Então fortalece ainda mais. Então até hoje, né, a gente vê que é muito forte, né, esses fundamentos católicos, né, na nossa cultura. E querendo ou não, isso influencia o espiritismo. Isso influencia a nossa educação, né, isso é a nossa mentalidade e é algo que nós não podemos deixar de lado. Então quando a gente começa a olhar, por exemplo, o espiritismo, a gente percebe que a linguagem parou no tempo. Né? Nós já falamos aqui, parou lá no século XIX. Esse medo de recontextualizar, né, de evoluir o conhecimento. Então, paramos no século XIX, congelamos a obra. Só que eu vejo um outro ponto ruim nisso, que não só congelamos a obra, como ao longo do tempo nós fomos distorcendo a mensagem espírita. Então, hoje a gente vê que o espiritismo, pelo menos aqueles que se dizem espíritas, trabalham essa ideia de obsessão, trabalha essa ideia, quando a gente fala, uma outra oportunidade, vamos falar de reencarnação, trabalha a reencarnação também num viés de que está aqui para pagar, para sofrer, que a gente está numa prisão. Então a gente percebe uma série de distorções na mensagem espírita, que é uma mensagem extremamente libertadora, racional, inteligente, né, que vai trazer sempre esse sentido de nós mudarmos de dentro para fora. E não de fora para dentro, que é aquilo que você falou um pouco do salvacionismo. A gente coloca todas as nossas respostas naquilo que está fora. E a gente tenta buscar tudo no que está fora. Mas, na verdade, a resposta está dentro de cada um de nós. Né? Então, acho que o dogma a gente tem que falar, né, falar um pouquinho, porque, querendo ou não, o dogma adentrou as casas espíritas e adentrou as obras básicas do espiritismo. Você concorda comigo? Porque o dogma é um freio muito forte que nós temos hoje. Porque, como você disse, se as respostas não estivessem em nós, Deus não seria justo, porque Ele não nos faria iguais. Né? Alguns teriam certos privilégios que os outros não têm, porque alguns teriam as respostas e outros não. Então seria uma incongruência sobre a justiça do Criador, que está em todas as religiões. Né? Todos foram criados iguais perante a Deus, etc. Isso está em todas as religiões. Então, essa igualdade não é uma igualdade material de um corpo físico, da forma de vir pela gestação. Não, é uma igualdade no sentido de uma substância que todos nós recebemos. O irmão Grimm resumiu isso muito bem, quando ele diz: todos nós, desde a criação, cada um foi criado em algum momento, nós já somos uma totalidade. Todas as respostas já estão em nós. O processo reencarnatório é o meio que nós recebemos para revelar a nós mesmos aquilo que nós já somos. Diante do quê? Dos desafios. E a matéria é, por excelência, um espaço privilegiado de revelação da nossa própria identidade, né? Porque o espírito, quando reencarna, ele tem que se comprimir. Porque nós somos transdimensionais. É como se você pegasse uma esfera e espremesse dentro de um cubo. E aí você fica percebendo a realidade por 5 buraquinhos, né? Os 7 buraquinhos, né? Os olhos, narinas, ouvidos, boca, etc. Né? Tato. E isso, evidentemente, restringe a nossa percepção, mas não suprime aquilo que o espírito é. E aí eu gostaria de fazer um comentário sobre o livre-arbítrio. Né? Há muita confusão. As pessoas, às vezes, aqui dentro da própria casa espírita, negam. Será que nós realmente temos livre-arbítrio? Nós já estamos limitados pela matéria. Há limitações da matéria. Nós estamos limitados pelo contexto. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque eu tenho limitações. Isso é livre-arbítrio? Então, é uma confusão. Inclusive, isso dentro de textos acadêmicos acabam advogando a inexistência do livre-arbítrio. E o primeiro passo para você fazer controle é negar o livre-arbítrio. Então a gente não existe, né, como ser inteligente. E aí a obsessão casa direitinho com essa negação. Porque se você não tem livre-arbítrio, então qualquer um vem e te controla. Né? É uma confusão que se faz entre o livre-arbítrio como princípio e o exercício do livre-arbítrio. O exercício tem certos controles. Controle das leis. Porque se todos têm
uma possibilidade ilimitada de ser livre, se não houver uma autocontenção, a vida coletiva, em sociedade, seria impossível. Então, o que nós fazemos? Uma autocontenção, porque ela é benéfica para os outros e para mim. Porque se os outros também ultrapassarem limites, eu serei prejudicado. Entendeu? Então, o exercício do livre-arbítrio, ele sofre contenções contextuais, circunstanciais. O indivíduo que é encarcerado, cometeu algum crime, ele não perde o seu livre-arbítrio. O exercício do livre-arbítrio está contido por uma questão legal, humana, da legislação humana, etc. Né? Então, o espírito jamais poderia suprimir o nosso livre-arbítrio. Só Deus poderia fazer isso. E nunca fará isso, evidentemente. Né? Ninguém mais pode suprimir o livre-arbítrio de alguém. Agora, nós podemos, por vontade própria, permitir que o nosso livre-arbítrio seja cerceado. Por exemplo, a pessoa se envolve com drogas. Chega num ponto que ela não tem mais como como sair sem ajuda externa. Então ela está com o exercício do livre-arbítrio cerceado, mas não o próprio livre-arbítrio, como princípio. O princípio é intocável, é insubstantivo, está dentro de nós. É inviolável. Assim como todas as respostas estão em nós. Ora, Sócrates, a importância e a atualidade de Sócrates, a maiêutica socrática. Ele nunca respondia com respostas, ele respondia com perguntas, porque ele dizia, a resposta está em você. Ele se dizia parteiro de ideias e não, né, o contrário. Né? Então, veja a qualidade dele. Ele dizia, não há educação, só há autoeducação. Então, você veja, só aproveitando, por exemplo, a cultura brasileira que nós vivemos, ela influencia na nossa educação, na nossa formação, que a gente se educa dentro da cultura. Então, é um fator de influência, né? Mas não anula quem nós somos. Não. Vai influenciar, mas não vai me anular. Algo que eu ouço muitas pessoas falando na internet é assim, no Brasil, desde que Pedro Álvares Cabral chegou, rouba-se e comete-se crime, não sei o quê. Como se fosse assim, tentando justificar, por exemplo, cometer um crime, fazer algo errado, falando, não, mas sempre foi assim, a cultura brasileira é assim. Então eu estou transferindo a minha responsabilidade para a cultura. Eu estou me anulando como ser inteligente. Estou, mais uma vez, buscando fora, jogando para fora, transferindo minha responsabilidade, jogando para terceiros. Não, então a culpa não é minha. Não fui eu que fiz uma escolha, que agi, que cometi algo errado. Não. É a cultura. Joga para a cultura. Eu vejo que as pessoas falam muito isso. Mas se eu jogo para a cultura, eu estou anulando justamente quem eu sou. Estou anulando o meu livre-arbítrio. Né? Então a gente entende que tem fatores que influenciam, mas nunca vão anular o ser. Né? Essa individualidade que nós somos, o espírito. Mas não há tentação irresistível. Não há tentação irresistível. Está dito ali pelo próprio Kardec na lei de liberdade, ali nas leis morais, né? Então, seria dizer que assim, eu não consegui resistir, então eu cometi o crime. Né? Não, sempre poderá resistir, porque você tem o livre-arbítrio. Né? Então, você citou anteriormente uma questão interessante de você fazer sintonia com determinados pensamentos. Né? Você altera a frequência, entra numa frequência negativa, de violência, essas coisas, você vai fazer sintonia com pessoas. Você falou assim, sabe que tem espíritos maus na Terra? Tem nesse sentido, encarnados. Isso é bom deixar claro, encarnados. Então, você soma e alimenta um corpo mental da violência. Alguns indivíduos que estão sintonizados irão cometer crimes, irão cometer violências, não de uma forma irresistível, mas ele se deixou levar por aquilo, por uma decisão do seu livre-arbítrio. Ele não foi obrigado a fazer aquilo. Né? Nós nunca seremos obrigados a fazer aquilo que não concordamos. Né? Pode ser até sobre tortura. Né? Então, o livre-arbítrio é, como você disse, é inviolável. Né? Se é inviolável, a obsessão não pode ser uma realidade, da forma como é colocada. Não tem como trabalhar as duas coisas juntas. Agora, a obsessão no sentido mental, de você fazer uma retroalimentação com pensamentos negativos, com bolsões negativos, né? Isso pode levar o indivíduo a fazer coisas que, em outras circunstâncias, ele não faria. Né? É o efeito manada que às vezes acontece quando uma multidão se reúne.
né? Às vezes, depois, por exemplo, um linchamento público. Às vezes acontece, ainda hoje aqui no Brasil acontece isso. Pela revolta, etc., criminalidade, aumento da violência, as pessoas ficam influenciadas por esse pensamento e acabam cometendo isso, né? Depois começam a repensar e alguns entram em crise. Muitos entram em crise. É o que acontece, por exemplo, com os militares que vão para as frentes de batalha e pela brutalidade da guerra, que toda guerra é brutal, acabam cometendo brutalidades. Depois, quando retornam, com o passar dos anos, ressignificam, porque volta aquilo que é a nossa essencialidade, a nossa substância, né? Você negou a sua própria substância quando você fez aquilo. Eu lembro de ver algumas entrevistas de veteranos e que, assim, eles receberam ordem de não fazer prisioneiros, do lado dos aliados. Então, eles invadiram ali a Normandia e foram matando, mesmo aqueles que se rendessem. Não tinham como deixar em algum lugar, alimentar, sei lá o quê. Tinha justificativas para isso, não morais, né? Aí, hoje, um deles falou assim, hoje, quando eu lembro, eu penso assim, mas ele era um ser humano como eu. Ele ressignificou. E isso deve ser doloroso para aquela pessoa, né? Então, isso naquele momento, ele achava que tinha que fazer aquilo. Mas ele podia se recusar. Alguns se recusaram e foram para a corte marcial. Teve um, inclusive, o único foi fuzilado pelo exército americano lá na Europa, né? Porque se recusou. Então, não tem como a gente defender qualquer coisa em contrário da questão do livre-arbítrio, né? Quer complementar alguma coisa? Não. Deixa eu trazer, esse livro nós lançamos recentemente, tá? A Consciência Missionária Espírita. Até quem se interessar, basta entrar no site da Livraria Irmãos Grimm, né? livrariairmãosgrimm.com.br, e ali vocês encontram todas as obras da casa. Nós temos dezenas e dezenas de obras, né, Paulo, próprias aqui da casa, que vão até sustentar essa linguagem que nós estamos trabalhando aqui, desdobrar ainda mais com os senhores. Então fica a dica aí para os senhores. Da Espírito Marina Fidelis. Isso, é um livro da irmã Marina Fidelis, que é um espírito, né, que compõe mensagens nessa casa, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, que é quem fundou a Sociedade Brasileira dos Espíritos, e compôs várias obras, entre elas essa que foi lançada recentemente. Então eu até quero ler um trechinho aqui que vem de encontro com aquilo que nós estamos falando, ó, que diz assim: nós não podemos ser metade de uma coisa. Nós não podemos ser metade espírita e metade não espírita. Não podemos ser espíritas acreditando no demônio, acreditando que espíritos ruins chegam perto de nós, adentro do nosso campo, se apoderam do nosso livre-arbítrio e determinam nossas escolhas, nossas ações. Aí eu acho interessante aqui, ó, que Deus seria este? Acho que isso é um ponto importante para pensar, Rui. Que Deus seria esse? Então, se permite que alguém se apodere de nós, nos influencie, que fique agarrado nas tuas costas, fazendo mal, sugando energia, essas ideias que as pessoas têm, que Deus seria este? Então, você está começando a trabalhar a ideia de um Deus punitivo, um Deus que permita, né, que coisas ruins aconteçam com você, e etc. Né? Seria um Deus muito diferente daquele Deus que nós trabalhamos aqui, que sustenta realmente a doutrina espírita. Aí vejam aqui mais um trecho que eu acho interessante. É por isso que o dogmatismo, o sacralismo, o misticismo e o esoterismo ainda têm força numa ordem social, porque as pessoas passaram a aceitar este binômio, determinismo e certeza, que significa destruição. Quer desdobrar um pouquinho isso, Rui, do determinismo e da certeza? Essa é uma herança que nós temos, né, bem dos séculos XVII em diante, principalmente, que é possível você alcançar a certeza. Esse é o pensamento cartesiano, né? Quando você coloca a premissa de que a realidade material tem uma existência objetiva em si mesma, é possível você descrevê-la integralmente, porque ela tem uma natureza, uma existência em si mesma. Eu vou descrever esse copo, né? Se eu pedir que cada um de nós escreva alguma coisa sobre esse copo, nós não vamos fazer redações idênticas, porque cada um vê de um jeito o mesmo objeto. Será que, então, qual que é o copo verdadeiro? Todos. Porque
A nossa visão é que determina a realidade. Quando nós recebemos a herança de que não, que a realidade é objetiva, nós começamos a acreditar na determinação. É possível determinar tudo. Basta ter um método correto. Né? O que Descartes dizia? Primeiro passo, acabar com todas as dúvidas. É como se o objeto que eu estou pesquisando estivesse no meio de uma floresta de dúvidas. Eu consigo ver algumas frestas do objeto, o objeto para algumas frestas. A forma de eu encontrar o verdadeiro objeto e descrevê-lo com absoluta precisão, eu tenho que desbastar toda a floresta, que seriam as dúvidas. Isso nos dá a expectativa falsa de que eu vou encontrar a certeza, portanto, certeza e determinismo andam juntos. Né? Mas se isso não é possível, porque cada um que olhar para o objeto vai ver por um ângulo diferente, inclusive a visão em paralaxe, né? Dependendo da posição que você está, você vê diferente, é a mesma coisa. Como é que eu posso ter certeza absoluta e determinismo absoluto? Eu tenho, digamos assim, abordagens aproximativas, e é o que permite a ciência. A ciência sempre é verdade por aproximação. Porque, primeiro, tem um alcance possível. Em cada época, a humanidade tem um alcance possível. Cada indivíduo tem um alcance possível e cada época tem um alcance possível. Na medida em que nós vamos avançando, novas descobertas, invenções, inovações, esse possível se amplia. Quando eu volto a olhar o mesmo objeto, eu vejo diferente. Então lá estava errado e agora está certo? Não. É o possível. É igual ler o mesmo livro, né? Exatamente. Vai reler o livro. Quando você relê, você vê coisas que você não tinha visto. Ou vê de forma diferente, a mesma coisa. Né? Então, quando os espíritos dizem, e a própria ciência hoje diz, depois da física quântica, né, não há possibilidade de você falar nada com absoluta certeza. Né? Você trabalha com probabilidades. Então, a realidade, o universo, é incerteza, indeterminação e não linearidade. Né? Se não fosse assim, como é que nós evoluiríamos? Se estivesse tudo pronto? Aí sim vem a ideia de que tudo está programado para acontecer, a gente está aqui tudo programado, não somos nós, é tudo programado para acontecer. Você tira até esse processo do livre-arbítrio, esse processo evolutivo das pessoas, né? Você anula isso. Se tudo já está determinado para acontecer, já tem uma data, uma coisa certa, então por que a gente existe se já está tudo determinado? Por que tem o livre-arbítrio? Por que nós fazemos escolhas? Não é isso? Tem um poeta espanhol, Antônio Machado, ele tem um poema muito interessante. Eu sempre cito esse poema porque ele diz assim: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E quando você olha para trás, o caminho não existe mais. Quer dizer, ninguém vai trilhar o seu mesmo caminho. Só você trilha aquele caminho. Isso é o nosso processo existencial. Ninguém vai repetir a minha caminhada. Ela é única. Né? Uhum. Então, como é que eu posso ter determinismo e certeza? Exato. Quer complementar alguma coisa, Paulo? Não, acho interessante também só talvez falar que, por exemplo, teve um matemático, Laplace, que ele chegou a dizer assim: se eu conhecer as equações de um objeto, que é muito fácil você levantar as equações, se eu conhecer as condições iniciais, eu consigo prever o futuro. E ele jogou isso para toda a humanidade. Eu posso prever o futuro, conhecendo as equações. E na época, como o Rui falou, era isso, era essa visão, determinismo. Só que como a ciência vai evoluindo, em certo momento veio a teoria do caos. A teoria do caos diz o seguinte: trabalha com equações determinísticas, é isso que tem que ficar claro. Então, essas mesmas equações que Laplace dizia que ele poderia prever o futuro, essas equações são não lineares. Então, em equações não lineares, você vai ter efeitos caóticos. E pequenas alterações nas condições iniciais promovem grandes alterações e você não consegue prever o futuro. Então, a própria ciência mostrou, a visão determinística caiu. Hoje é aquilo que o Rui falou: incerteza, indeterminação, não linearidade. É isso que está...
Deixa eu só ler mais um trechinho aqui para a gente avançar. Mas eu quero trazer daí alguns exemplos do que eu ouço aqui, vocês também ouvem, das pessoas que nos procuram desesperadas, preocupadas, até para a gente desdobrar rapidinho, só para responder, que com certeza, se acontece com as pessoas que nos procuram aqui, acontece com um monte de gente que está nos assistindo agora. Né? Então, daí a gente já finaliza, acho também, para não ficar muito longo. É só mais um trechinho aqui. Ó. O Espiritismo espera dos espíritas bom senso, senso crítico, determinação, construção, amor ao próximo, compreensão de tudo aquilo que os envolve, poder de discernimento, contínuo estudo e contínua pesquisa. Contínuo estudo e contínua pesquisa. Né? A título de reflexão para ver se consegue meditar sobre o que está acontecendo na vida de cada um. Né? Então, até o nosso objetivo hoje é trazer elementos para que as pessoas pensem um pouco, reflitam um pouco e consigam romper, né, com essas questões que muitas vezes essas linguagens distorcidas rompem um pouco com esse dogma que está enraizado em todos nós para poder enxergar um mundo diferente, né? Um mundo mais organizado, um mundo mais lógico, né? Um mundo mais inteligente. Para não ficar presa nessas coisas que não fazem bem. Qual é o bem que faz acreditar que tem um espírito agarrado nas minhas costas? As pessoas vêm aqui, eu não sei, eu fico pensando qual é o bem, como é que um centro espírita trabalha uma coisa dessa? Né? Não tem lógica. Mas enfim, deixa eu só vou trazer alguns exemplos para vocês verem como isso prejudica as pessoas. Não só distorce a mensagem, como prejudica as pessoas. Então eu vou pegar casos recentes, pessoas que nos procuraram aqui na casa, né? Aqui nós temos atendimento ao público, que é palestra e passe, né? Que acontecem às segundas, quartas e sábados. Então às segundas e quartas às 20 horas, sábado às 15h30. Né? Mas, além disso, nós temos os grupos de estudo que acontecem todos os dias, de segunda a sábado. Né? Basta se vincular um dia. Para mim é mais fácil quinta. Basta chegar aqui quinta, às 8 horas, se vincular ao grupo, né? E começar a estudar isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Esse diálogo, nós temos um currículo, né? E nós vamos trabalhando esses princípios todos que envolvem o espiritismo. Aí as pessoas, alguns casos, né, que me procuraram aqui, uma moça chegou aqui desesperada, porque diz que o pai dela, ela perdeu o pai, né, recentemente, foi numa casa espírita para buscar um lenitivo, né, um amparo para aquele sofrimento, e ela recebeu como resposta essa ideia de que o pai estava preso aqui sofrendo, né, precisando de ajuda. Só que pior, o pai, que era vinculado ao Poder Judiciário, né, ele condenou muitas pessoas ao longo do seu campo profissional aqui, né, enquanto encarnado, e todos esses espíritos que ele condenou estavam agora, para se vingar do pai, em cima da filha. Vocês imaginem como é que ficou a cabeça da moça, uma moça jovem. Né? Então, a menina desesperada, ela nunca tinha vindo aqui na SBE, nos procurou e ainda bem que caiu comigo aqui, pude conversar bastante com ela. Isso que nós conversamos aqui foi o que eu expliquei a ela, né? Falei que ela não precisava se preocupar com o pai que havia desencarnado, porque está super bem aparado, não tem a menor possibilidade de continuar nessa frequência. Então já desmistifiquei essa ideia, ela já se acalmou. Né? Falei, não se preocupe com o teu pai, vamos se preocupar com quem ficou. Tua família, tuas irmãs, tua mãe, etc. Né? Então isso já foi acho que algo que deu um certo alívio para ela. E daí com relação a essa questão dos espíritos, vocês imaginar que os espíritos estão se vingando da filha, estão na casa dela. O que aconteceu? Ela estava com medo de voltar para casa. Ela falou, tem não sei quantos dias que eu não volto para casa, porque eu fui no centro espírita, será que tem esses espíritos todos que foram condenados pelo meu pai, estão lá em casa se vingando dele através da minha pessoa. Estão ali me obsediando, me fazendo mal. Então você veja o ambiente que você cria, essa pessoa que já estava sensibilizada, ficou ainda mais triste, ainda mais desequilibrada, daqui a pouco adoece, e isso começa a entrar numa bola de neve. Então, estou trazendo esses casos, né, porque com certeza algumas pessoas também já estão passando por isso, para a gente desmistificar isso. Não tem a menor condição, né, Rui? Não tem responsabilidade nenhuma uma pessoa falar uma coisa dessa, não tem base, não tem sustentação. Então, por favor, né, as pessoas que estão sofrendo com isso, pensem um pouquinho, não tem lógica nenhuma. Né? Outros casos que acontecem bastante, que eu tive 2 casos recentes que eu ouvi. Então, a pessoa me procura aqui e fala assim, eu estou com um problema com meu marido, ele é um sujeito agressivo, me agride, não só né, com palavras, mas também fisicamente. Tem vícios, bebe, fuma, é alcoólatra, etc. Um cenário horrível. Né? Um cenário horrível. Aí eu perguntei para a moça, falei, tá, mas diante desse cenário todo que você está me colocando, por que você continua com ele? Que é o óbvio,
não tá bem, a coisa tá num ponto até desrespeitoso, termina, se divorcia, não tem cabimento, né? Ficar sustentando isso. O que me surpreendeu foi a resposta. Ela me falou assim, é que se eu terminar com ele, eu vou ter que reencarnar outra vez e passar por tudo isso novamente. Então eu prefiro passar tudo agora, sofrer tudo que eu tenho para sofrer agora, para não ter que passar mais por isso, para me libertar dele de uma vez. Tem lógica uma coisa dessa, Rui? O Espiritismo sempre teve muitos adversários, mas talvez os maiores adversários do Espiritismo são alguns espíritas mesmo, são os maiores adversários, justamente por essas afirmações. Como, por exemplo, aquela tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, quando saíram supostas explicações de que aqueles jovens tinham sido algozes nos campos de concentração nazista e mereciam passar por aquilo, morrer queimados, sufocados pelos gases, etc. Né? Então, são os maiores adversários, porque acabam dando uma suposta legitimidade a afirmações desse tipo. Né? Exatamente. Quer complementar alguma coisa, Paulo? Não, eu gostaria de falar um outro assunto. Nós temos aqui na ICBE um texto escrito pelo professor Mauri Rodrigues da Cruz, Orientação acerca do desencarne. E está também na internet, está no nosso site. Se a pessoa procurar lá a orientação acerca do desencarne, vai ter exatamente esse texto. O professor Mauri deixou bem clara essa questão que vai ajudar também a desmistificar um pouco, né? E no texto fala-se o seguinte, a pessoa desencarna, não importa o tipo de desencarne, foi suicídio, foi acidente, foi morte natural, né? Não tem essa história de que vai por umbral, não. A pessoa desencarnou, ela vai para o polissistema espiritual, é recebida, ela fica como se fosse num hospital. E o tempo que ela vai ficar ali depende aí sim de como foi o desencarne. Desencarnes violentos, a pessoa vai ficar mais tempo ali, né, sem consciência, como se fosse dormindo, até que ela consiga retornar à sua consciência. Mas sem sofrimento, sem dor. Depois que ela começa a recobrar a consciência, os espíritos, eles geram imagens como se fossem holografias de pessoas, parentes, e a pessoa vai pensar que ela está em casa, que sofreu um acidente. Tudo para trazer um conforto. Voltou para casa para trazer um conforto, para a pessoa não sofrer. Depois disso, eles devagarinho vão vendo como é que está o estado da pessoa e falam para ela, tem pessoas preparadas que ela desencarnou, né? Então, alguns têm um choque, outros aceitam mais facilmente, mas logo a pessoa se recupera e aí ela começa a sua experiência no polissistema espiritual como desencarnado. Então, não tem essa questão de que a pessoa cometeu suicídio e foi por umbral. Não, de maneira nenhuma. Ela vai para o mesmo local. Se ela cometeu um suicídio, talvez fique mais tempo nesse estado como se estivesse dormindo até adquirir a consciência novamente. Mas ela vai estar bem, não vai sofrer. Então, é uma pena, como o Roger falou, a gente ver alguns familiares sofrendo porque ou o filho, ou o pai, ou algum parente suicidou-se, né? E vem aquele conceito que está no umbral sofrendo. Não está. Não tem essa questão. O conceito de umbral é um conceito católico, certo, Rui? É porque, é claro, você falou do suicida. O suicida, ele, evidentemente, que ele, quando recobra consciência, ele toma consciência de que ele tomou uma decisão que não resolveu o que ele queria. Porque ele, além de abreviar sua passagem aqui na Terra, aquilo que ele queria se livrar continua, ele fica impossibilitado de fazer qualquer coisa para mudar. Então isso deve ser ruim, deve ser doloroso para o espírito, mas é um sofrimento de consciência e não um sofrimento num lugar escuro, pegajoso, coisa alguém ali te julgando, te criticando, pelo amor de Deus. Porque todos nós somos falíveis, né? Todos nós temos virtudes, mas temos fraquezas. Então cometemos erros. Aliás, o erro faz parte do acerto. Né? Não há a verdade, ela parte do erro. Se ela partisse do acerto, não seria uma busca, né? Já estava tudo pronto. Então a gente, quando desencarna, a gente se confronta a si mesmo
e aí isso talvez tenha dado a ideia do umbral, porque quando você toma consciência de que muitas coisas que você fez trouxe prejuízos que você nem tomou conhecimento, isso é algo que difícil. gera um sofrimento moral, né? Então, não é fácil, não deve ser fácil, É um sofrimento seu com a sua própria consciência. Exatamente. Né? Não deve ser fácil quando uma pessoa, por exemplo, tomou decisões que prejudicaram muitas pessoas. No imediato, no mediato, no curto, no médio e longo prazo. Né? Por exemplo, comprometeu uma gerações. O que o nazismo provocou na Europa e no mundo, né? Quer dizer, provocou não só foram 60 milhões de mortes, como também as famílias e tudo e a humanidade que perdeu muitas pessoas que tinham contribuição a dar, tinham missão na Terra e foram suprimidas. Então, essas pessoas têm muito a refletir sobre o que fizeram. Isso, na medida em que assume a responsabilidade, é porque conseguiu trabalhar a questão. Não é fácil, não deve ser fácil, né? Então, agora, que fica num lugar escuro, isso aí é aquilo que você falou, vem lá da antiguidade, né, do mundo dos espíritos maus ou coisas do gênero. Nossa, veja o umbral. O umbral é o inferno da igreja trazido para o espiritismo. É a mesma coisa, um local de onde você vai pagar algo, vai sofrer, vai ficar ali como se estivesse preso. É a mesma coisa, só ganhou uma nova roupagem. Né? Acho que era isso. Tem mais alguma coisa para colocar, Paulo? Rui, tem? Eu só queria frisar uma questão seguinte. Quando Kardec fez a codificação, ele disse: o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Né? Esses dias saiu um vídeo aí na internet de uma pessoa negando o caráter religioso do Espiritismo. Né? O Espiritismo não é nenhuma filosofia, é uma ciência. Né? E o interessante é que ele procura justificar que a admissão, por exemplo, do aborto é porque o próprio Kardec diz que, embora o espírito se ligue na concepção, mas ele só vem à vida quando ele dá o grito lá, o choro no nascimento. Então, até ali, né, digamos assim, não há problema nenhum em interromper. Veja, é um sujeito que se diz espírita que está dizendo isso. Né? Isso é a visão. O Paulo trouxe muito bem o exemplo do Pierre Laplace. Né? Quando ele faz essa afirmação, ele escreveu uma obra vastíssima sobre a astronomia, a cosmologia. Né? E quando Napoleão leu a sua obra, ele, no encontro que teve com Pierre Laplace, ele elogia a obra. Gostei muito da sua obra, muito interessante, mas só tem uma coisa, senhor Pierre, eu não vi Deus no seu sistema. E ele responde: Excelência, eu não preciso dessa hipótese. Então ele estava tão senhor da sua verdade, de que tinha certeza que ele não precisava de Deus. Né? Newton resolvia tudo. E isso influenciou decisivamente o pensamento acadêmico contemporâneo. Né? Você que também continua no meio acadêmico, eu já fui do meio acadêmico, isso está em todos os centros acadêmicos, né? Os espaços acadêmicos, porque a indagação primordial da humanidade, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, envolve esses três ângulos: ciência, filosofia e religião. Né? Quando o ser humano que se olhou no espelho d'água de um rio, de um lago, e começou a pensar sobre si mesmo, essas três indagações vêm imediatamente. Quem sou eu? Filosofia. O que é isso que me cerca? Ciência. E quem fez isso antes de mim? Religião, a origem, a religare, né? Mas esse divórcio que começa com o iluminismo, né, e se consolida no século XIX, colocou as três dimensões. Separou tudo. Separou. Né? A filosofia passou a ser quase que um diletantismo para bacharéis em filosofia.
Nós não temos filósofos, nós temos bacharéis em filosofia. Né? A ciência ficou focada num reducionismo, evidentemente tem as exceções. Você pega, por exemplo, Rupert Sheldrake, ele sai da doxa acadêmica. O próprio Morin, que está ali o livro dele, eu estava vendo um livro dele ali, também sai da doxa. Tem muitos que fizeram isso. E todos eles sofrem uma pressão enorme por terem feito isso. Sigmund Bauman são rejeitados na academia, são rejeitados, porque saem da doxa. Né? Isso trouxe prejuízo para a ciência, isso trouxe prejuízo para a filosofia e para a religião. Né? Como disse o Einstein, dizia isso, Emmanuel Leocádio frisou muito isso, a religião sem a ciência é capenga. É manca e a ciência sem religião é cega, uma coisa assim. Né? É isso que eu só queria registrar. Não, é importante isso. Porque tem muito a ver com o que nós estamos, digamos, com o eixo da nossa reflexão aqui. Né? Sem dúvida. Acho que o papo foi bom. Muito bom. Vou aproveitar para divulgar o site da SBE, né? Então, sbe.org.br, ali vocês vão encontrar informações dos nossos núcleos filiados, por exemplo. Temos núcleos em várias cidades, vários estados, então ali vocês vão encontrar os endereços, as atividades aqui da casa. Se precisarem entrar em contato conosco, também vão encontrar no site. E se vocês gostaram, curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas, né, que vocês acham importante compartilhar, e deixar um comentário, com sugestões, com críticas, com perguntas, porque é com base nisso que nós vamos basear aí os próximos vídeos. Se vocês não gostarem, tudo bem, a gente não faz mais, mas caso vocês gostaram, né, deram lá o joinha, acharam importante, né, esse diálogo, a gente vai fazendo mais. É bom que a gente se anima para gerar mais conteúdo em torno desses temas importantes do Espiritismo, tá bom? Então, agradecer muito a atenção de todos e nos vemos numa próxima. Obrigado, agradecer ao Paulo, agradecer ao Rui. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado.